Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leandra Peck, do Conviva, dessa diretoria regional de Catanduva. Estamos aqui também com Alexandre Peck, em tecnologia, e hoje nós iremos abordar um assunto muito importante com duas convidadas especiais, que fazem parte da equipe multidisciplinar do Gato de Botas da cidade de São José do Rio Preto. Elas são referência como terapeutas ocupacionais no Brasil, cederam um tempinho do seu tempo para nós. Gravamos no período noturno, porque devido à demanda também de todos nós. Então, eu peço que vocês assim prestem, tenham atenção, uma escuta bem ativa, porque nós estamos recebendo muitos alunos com esses transtornos e o quanto nos tornamos às vezes seguros e para que a gente possa conviver com a inclusão, nós temos que buscar subsídios, instrumentos, novas metodologias, para que a gente possa ter um ambiente com qualidade, convivência, para que a gente possa se adaptar a esses alunos e que toda a escola esteja preparada para esses acontecimentos, para essas adversidades e essas situações que muito nos têm afligido, mas que com certeza já passamos por outros desafios e vamos conseguir realizar um bom trabalho com esse desprendimento que nós, educadores, sabemos ter nos momentos de muita resiliência. Então, eu peço que esse ATPC ele vem com bastante carinho, com bastante vontade de proporcionar isso para vocês e trazendo aí as doutoras Adriana e a doutora Marielza, que são referências novamente, e assim eu peço licença para que eu possa ler o currículo das palestrantes. Vamos lá, então. Vou passar a leitura do currículo das meninas. É uma honra ter vocês aqui hoje com a gente, nossa TV, podendo falar um pouquinho para os nossos professores da rede. Vou apresentar, então. Pode passar, Lê. Terapeuta ocupacional Adriana Mayra Marini, graduada em terapia ocupacional pela Universidade Salesiano de Lins, especialista em educação médica pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Mestre em educação médica com enfoque em ciências da saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, Cuba. Terapeuta com graduação em neuropsicopedagogia, especializada em psicomotricidade infantil, curso básico em integração sensorial, pós-graduando em análise do comportamento, ABA, terapeuta preceptora responsável pelo serviço de TO na saúde mental na área de psiquiatria do ambulatório do Hospital de Base, atuando nos atendimentos de crianças com transtornos de aprendizagem e TEA na Unimed de São José do Rio Preto, neuropsicopedagoga e autora também do livro Transtornos de Aprendizagem, abordagem prática multidisciplinar. Boa noite, eu sou Adriana, terapeuta ocupacional. É um prazer muito grande hoje estar aqui com vocês, nesse bate-papo aqui. Obrigada à professora Leandra Cabeço por essa oportunidade de estar hoje nesse momento especial aí para vocês, professores. Doutora Marielza Regina Ismael Martins, terapeuta ocupacional, doutora em Ciências da Saúde, FAMERP, atua no Departamento de Ciências Neurológicas da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, responsável pela área de terapia ocupacional do Centro Municipal Educacional Especializado de Avaliação e Atendimento Interdisciplinar Gato de Botas. Olá a todos, muito bacana estar nesse momento, obrigada pelo convite, obrigada pelo convite da professora Leandra, da professora Adriana, para falar um pouquinho sobre atualização em transtornos de aprendizagem, que é muito necessário nesse momento em que temos hoje tanta dificuldade em saber o que foi ocasionado pela pandemia, pela falta pela dificuldade das crianças na escola,
com o online, é transtorno, não é dificuldade escolar, e isso aí é que a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre atualização em transtornos de aprendizagem. Pode passar. O que é preciso entender é que os transtornos específicos de aprendizagem, eles ficam dentro de um grande guarda-chuva, né? E esse guarda-chuva, às vezes, tem nomenclaturas diferentes por conta do manual que ele é seguido. Por exemplo, no DSM-5, transtornos, eles chamam transtornos do neurodesenvolvimento. E no CID-11, transtorno do aprendizado desenvolvimental. Na realidade, são os mesmos transtornos que vocês vão ver aí, mas com nomes muitas vezes diferentes. Então, chega um aluno com um diagnóstico, um nome ou outro, sendo o mesmo, vocês têm que saber disso, né? O CID-11 é um manual de classificação internacional de doenças e ele foi remodelado agora a partir de janeiro de 2022. Então, isso é realmente uma atualização nessa área. Bom, pelo manual DSM-5, a gente tem o transtorno de leitura e escrita, que nada mais é do que a dislexia. Na dislexia, a criança não consegue decodificar as palavras para ler e nem codificar para escrever. É o transtorno mais comum. Por exemplo, o Albert Einstein tinha uma frase que ele falava assim: quando leio, somente escuto o que estou lendo e sou incapaz de lembrar a imagem visual da palavra escrita. Olha que interessante esse cérebro, né? Então, a gente já pode entender que pelo Albert Einstein, a gente sabe que nada tem a ver com a criança ser deficiente intelectual e ter transtorno específico de aprendizagem, né? Então, a quem é diagnosticado só com a dislexia, ele tem a inteligência normal. Bom, é um distúrbio neurológico, né? Genético, a criança lê de forma lenta, com esforço, palavras isoladas, em voz alta, hesitante, tem dificuldade em compreender o que lê, para escrever, e para escrever ela tem muitos erros. Já o outro transtorno, que é o transtorno da expressão escrita, que lá no CID-11 é transtorno de aprendizagem, do aprendizado desenvolvimental da expressão escrita, é nada mais do que a disgrafia. A disgrafia é uma caligrafia ilegível, onde a criança pensa e é expresso, pensa, né? Mas é expresso na execução da escrita com uma enorme dificuldade. Então, é muito incongruente o que ela pensa do que ela escreve. Bom, o transtorno com prejuízo na matemática é a descalculia. É uma alteração em aritmética, onde a dificuldade está nas habilidades básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. A dificuldade nessas habilidades é muito maior do que nas habilidades abstratas, como álgebra, trigonometria, cálculo, e como os outros transtornos, ela tem bases cerebrais. A desortografia, que é o transtorno com excessivos erros, é a escrita incorreta, com erros e substituições de grafemas, alteração atribuída às dificuldades no mecanismo de conversão letra-som, que interferem nas funções auditivas superiores e nas habilidades linguístico-perceptivas. Bom, então a gente viu aí que são 2 manuais, DSM-5, que é feito pela Associação de Psiquiatria Americana, e o CID-11, que é uma classificação internacional. Os dois, dependendo do médico, vão dar uma nomenclatura, mas o que vocês têm que entender é que se trata dos mesmos transtornos, né? Só que escritos muitas vezes de maneira diferente, tá? Pode passar. Bom, quem trabalha nessa área, tanto da educação como na saúde,
com essa população, né, a gente precisa saber sobre os transtornos de aprendizagem. Primeiro que é muito comum eles apresentarem comorbidades. São 2 ou mais transtornos ocorrendo na mesma criança e ao mesmo tempo. É que brincando a gente fala que a criança tem um combo, né? Então, o que é muito comum? Disléxico com TDAH, disléxico com disgráfico, disléxico e descalcúlico. Então, estas são as comorbidades que ocorrem nos transtornos de aprendizagem. É muito difícil ter um puro, mas também acontece. Pode passar. As dificuldades de aprendizagem, de forma geral, elas são substancialmente abaixo do esperado pela idade e não podem ser explicados por deficiência intelectual, deficiência sensorial, história de absenteísmo crônico, que é aquela criança que se ausenta cronicamente da escola, né? Que sempre se ausenta. Proficiência inadequada na língua de instrução, que é quando a criança veio de outro estado ou de outro país. Condição psicossocial desfavorável, e que trata-se da criança que tem um ambiente extremamente precário, negligente, e, finalmente, quando não recebeu instrução ou intervenção apropriada. Estes são basicamente os critérios de diagnóstico. Pode passar. Mesmo com uma intervenção direcionada, por pelo menos 6 meses, as dificuldades persistem. E na nossa prática, a gente não pensa muito nas crianças muito novas, com 7, 8 anos, né? A menos que seja uma coisa muito gritante. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quando se tem essas idades ainda novas, né? Para a gente falar em alguma coisa de transtorno específico de aprendizagem. Pode passar. Apenas uma equipe multidisciplinar pode dar o diagnóstico. Isso é muito importante. Nenhum profissional sozinho consegue dar o diagnóstico de transtornos de aprendizagem. Necessita do neuropediatra, do psicólogo ou neuropsicólogo, do psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, conforme a gente tem, né, na nossa prática, na prática de cada lugar, a fono, a terapeuta ocupacional, o psiquiatra infantil, a assistente social. Então, a gente fala toda essa equipe, que é uma equipe, como se diz, é o bom, o ideal, não que seja o real, né? Então, a gente sempre trabalha com o real, mas entendendo que sempre precisa de uma equipe, às vezes mínima, para dar o diagnóstico e não somente um profissional. Pode passar. As dificuldades costumam se manifestar nos primeiros anos escolares. Pode passar. E o nível de impacto funcional dos transtornos de aprendizagem pode ser leve, moderado ou grave. O próximo. Bom, nós, como terapeutas ocupacionais, nós temos, nesse contexto de transtorno de aprendizagem, nós temos uma atuação em várias frentes, né? E, às vezes, as pessoas acham que é coordenação motora apenas, ou atividades de vida diária, mas não, vou explicar um pouquinho. Na abordagem visoperceptiva, a gente avalia discriminação visual, constância de forma, que é quando a criança discrimina o objeto ou a letra visualmente, a memória visual, a memória sequencial, tudo relacionado ao rastreamento visual, porque grande porcentagem das crianças com transtornos de aprendizagem tem essa área muito prejudicada. Outra abordagem é a função oculomotora ou eficiência visual, que se trata da visomotricidade tão afetada nessas crianças. Elas geralmente são lentas e essa coordenação olho-mão afeta todo o traçado, motricidade fina, relação espacial, figura fundo, entre outras.
A coordenação motora também comprometida com desajustes na destreza manual, coordenação motora bimanual, habilidades motoras finas, entre outras. Elas têm geralmente um padrão micromotor, que nós chamamos na nossa área, um pouco deficiente. Outra abordagem são as habilidades de processamento cognitivo e sensorial. Muitos transtornos de aprendizagem apresentam fraco desenvolvimento sensorial. Então, por exemplo, quando oferecemos atividades com abordagem sensorial auditiva, ele identifica os sons e aponta as letras. Nas atividades visuais, ele identifica a letra e aponta o som correspondente. Nas atividades táteis, ele escreve a palavra com as mãos e dedos, ou desenha no ar, ou faz com massinha, ou na areia, e assim por diante. As atividades de vida diária, básico fundamento da terapia ocupacional, é porque a gente pensando que no dia a dia, o armazenamento de curto prazo comprometido, como acontece nas crianças com transtorno de aprendizagem, isso reflete em limitações de operar efetivamente no local de trabalho. Isso é, esquecer de realizar uma tarefa específica em um determinado momento, realizar tarefas do dia a dia sendo pontuada na desorganização e na desatenção. Fazemos, então, a ligação entre atividades cotidianas, por exemplo, uma sequência em arrumar a cama, uma organização do dia com uma agenda lúdica, entre outras. Pode passar. A gente também pode falar um pouquinho, pelo tempo não vai ser muito, mas um pouco da atualização sobre TDAH, né? TDAH e TEA, né? Porque são ambos transtornos comportamentais, né? Então, atualizando pelo CID-11, o TDAH ele tem a divisão de ser TDAH com apresentação predominantemente desatenta, com apresentação predominante hiperativa e impulsiva e com apresentação combinada. Ele geralmente se manifesta no início ou no meio da infância. E, em muitos casos, os sintomas de hiperatividade predominam na pré-escola e diminuem com a idade, de modo que não são mais proeminentes após a adolescência ou podem ser relatados como sentimentos de inquietação física. O correto é sempre solicitar relatórios de professores e pais para estabelecer o diagnóstico em crianças e adolescentes. Em adulto, o relato de uma outra pessoa, membro da família ou colega de trabalho, também pode fornecer informações adicionais bem importantes. Bem, o TDAH é caracterizado por um padrão persistente de pelo menos 6 meses de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Tem um impacto muito negativo no funcionamento acadêmico, ocupacional ou social. Há evidências de sintomas significativos de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade antes dos 12 anos. Geralmente no início e no meio da infância, embora alguns indivíduos possam procurar atendimento clínico mais tarde. Muitas vezes a gente vê devido à falta de uma equipe ou de um centro de diagnóstico para isso, né? Então vai deixando, vai levando e assim vai. TDAH geralmente ocorre concomitantemente com outros transtornos do desenvolvimento, né? Incluindo o transtorno de desenvolvimento da fala, tiques primários ou transtornos de tique, e está associado a um risco aumentado de transtorno obsessivo-compulsivo. A desregulação emocional que essas crianças têm, a baixa tolerância à frustração e a falta de jeito sutil e outras anormalidades neurológicas menores, chamadas de soft, no desempenho sensorial e motor, e na ausência de qualquer patologia cerebral, são identificáveis e são comuns no TDAH. As mulheres são mais propensas a apresentar sintomas de desatenção
enquanto os homens são mais propensos a apresentar sintomas de hiperatividade e impulsividade, particularmente em idades mais jovens. Pode passar. Tá. Falando um pouquinho sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é necessário primeiro conhecer as atualizações de como é feito o diagnóstico e observar as características da sua criança para saber distinguir e encaminhar corretamente. No CID-11, que, como eu falei, é a classificação internacional mais recente, né, que é agora, de 2022, ele se divide em transtorno do espectro autista com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional, com linguagem funcional prejudicada, com completa ou quase completa ausência de linguagem funcional, sem transtorno do desenvolvimento intelectual ou com transtorno de desenvolvimento intelectual. Isso foi um grande avanço, porque tira a visão de que o autista é sempre aquele padrão, né? As crianças com transtorno de espectro autista, elas são singulares. E um pouco desse, no CID-11, mostra isso, né? Umas falam, outras não. Umas têm deficiência intelectual, outras não. Enfim, umas olham, outras não. Umas abraçam, outras não. Então, pôde-se ver mais através desse manual como as pessoas são individuais e, principalmente no espectro autista, como isso deve ser avaliado com muito mais cuidado, né? A concorrência do TEA com outros transtornos mentais comportamentais ou do neurodesenvolvimento é muito comum, né? Perfis de habilidades cognitivas específicas no TEA é medido por avaliações padronizadas e podem mostrar padrões surpreendentes e incomuns de pontos fortes e fracos que são altamente variáveis de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos jovens com TEA, especialmente aqueles com um transtorno de desenvolvimento intelectual junto, né, desenvolvem epilepsia ou convulsões durante a primeira fase, com um segundo aumento na prevalência durante a adolescência. Alguns indivíduos com TEA são capazes de funcionar adequadamente, fazendo um esforço excepcional para compensar seus sintomas durante a infância, adolescência ou idade adulta. Pode passar. No pré-escolar, nas crianças na pré-escola, né, ou na educação infantil, geralmente eles incluem evitar contato visual mútuo, resistência à afeição física, falta de brincadeiras sociais imaginárias, linguagem com início tardio, mas não usado para conversas sociais, retraimento social, preocupações obsessivas ou repetitivas e falta de interação social com os pares, caracterizadas por brincadeiras paralelas ou desinteresse, sensibilidades sensoriais aos sons cotidianos ou a alimento que podem ofuscar os déficits de comunicação social subjacente. Na meia-infância, em crianças com TEA sem transtorno de desenvolvimento intelectual, eles têm muita dificuldade em ajuste social fora de casa e podem não ser detectados até que eles entrem na escola ou estão na adolescência, né? Quando esses problemas de comunicação social levam esses adolescentes, essas crianças, ao isolamento social. Eles têm muita resistência em envolver experiências desconhecidas e reações marcadas mesmo a pequenas mudanças nas rotinas. Isso é muito típico, né? Além disso, o foco excessivo nos detalhes, bem como a rigidez de comportamento e pensamento, podem ser significativos. Os sintomas de ansiedade podem tornar-se evidentes nesta fase de desenvolvimento. O diagnóstico diferencial, muitas vezes, do TEA
tem limite com deficiência intelectual, apesar de estudos hoje mostrarem que 70% dos TEA serem deficientes intelectuais, ou limite com transtorno da coordenação motora, que é o TDC, ou transtorno de desenvolvimento, ou TDAH, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, enfim. O que é necessário é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que esteja atualizado nesses fundamentos e, por exemplo, nesse novo manual de classificação, que faz um novo recorte desse transtorno. Agora eu passo a palavra para a terapeuta Adriana Mayra Marini. Bom, a gente poderia falar até mais, né? Mas acho que tudo que a professora doutora Maria Elza falou está aí nesse livro dos transtornos de aprendizagem, como ele especificou muito bem, né? A importância da equipe multidisciplinar, da terapia ocupacional, educador físico, da fono, da psicologia. É um livro muito bem aceito pelos professores, pela comunidade escolar e também pelo profissional da área da saúde. Tudo isso que ela falou sobre esse momento aí com vocês está dentro do livro, porque é um livro que ele apresenta que vai além dos fundamentos, ele reúne aprendizagem, né? Então, ele sai um pouquinho da parte teórica e vai para a prática, associada à prática. Então, todas as atividades para transtorno de aprendizagem, ela está dentro desse livro, né? Tudo de forma ilustrativa, de forma colorida, que vocês podem até estar realizando com as suas crianças no dia a dia. Então, é um livro que reúne muito essa parte prática e teoria. Esse é o nosso diferencial, é a nossa equipe, né, de cursos. A gente tem toda essa parte de cursos que a gente promove em oficinas práticas, né? Hoje a gente encontra muito em teoria, mas esse é o nosso diferencial, é a parte prática. E por a gente, né, procurar sempre atividades diferenciadas, como ela falou, atividades com recursos sensoriais. Então, isso ajuda muito nas crianças com transtorno de aprendizagem. Eu acho que era mais isso que eu queria falar para vocês, né? E até porque a gente tem uma empresa de cursos, de que a gente monta oficinas, por enquanto a gente tem grupos de oficinas para professores, para profissionais da saúde, para multidisciplinares. Então, eu vou deixar aqui o meu contato. Aqui está aí, tem o link, né, onde vocês podem encontrar o livro. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria de agradecer à professora Leandra, a você, Alexandre, pela oportunidade da gente estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho. E muito obrigado pelo convite. Agradecer você, Maria Elza, também, doutora Maria Elza, pelo brilho, né, das palavras, porque como que está difícil para nós, educadores, estarmos recebendo, né, numa sala de aula, essas crianças com essa deficiência, como está, assim, preocupante, porque é uma situação de inclusão, porém a escola, ela tenta se adaptar, né, a essa realidade que está vindo cada vez mais, mas nós sabemos o quanto é importante a criança estar bem assistida, né, por uma equipe, quando os pais, né, acabam, assim, tendo essa preocupação nesses incentivos, esses instrumentos, aí, quanto mais cedo, melhor, né, para o tratamento, o diagnóstico. Como é importante investirmos nessa situação. Então, quero agradecer de coração, Alexandre, também por ajudar a gente aqui, e a todos vocês que puderam, assim, ter essa escuta ativa, com esse TPC diferente. Agradeço muito mesmo, assim, por vocês cederem um pouco do espaço, assim, de vocês para estarem aqui com a gente, abrilhantando a nossa TPC da Diretoria de Ensino. Tá? E podem contar com a gente também para o que vocês precisarem. Maria Elza, um abraço, muito obrigada. Aparece na tela aí para a gente falar tchau. Um abraço. Prazer te conhecer. Muito obrigado, viu? Vocês, tá? E vamos muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite.